Então tá jóia. Então vamos fazer uma oração, vamos agradecer. Ney, você pode agradecer para a gente, por favor? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecido por o Senhor nos dar essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa para ouvir a tua palavra. Amém. Pedimos a tua bênção, Senhor, nesta escola dominical, que nós possamos, Senhor, entender o significado de seguir a Cristo, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, discípulos de Cristo, Senhor, pregando o teu Evangelho. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um que está aqui, Senhor, presente, Senhor, nesta manhã, Senhor, domingo. Continue cuidando de nós, continue nos dando, Senhor, sempre a alegria de buscar o teu nome. Ó Todas Deus. aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja no lar de cada um, Senhor, dando orientação, dando, Senhor, atenção, para que eles possam, Senhor, ter o entendimento e a sabedoria, Senhor, que é preciso, Senhor, ter o momento, Senhor, de união, o momento de reunião, Senhor, na escola dominical, nos cultos, Senhor, e por isso devemos vir, Senhor, para ouvir a tua palavra. Peço a vida do pastor Edivaldo, Senhor, continue dando para ele, Senhor, o entendimento e sabedoria da tua palavra, para que possamos, Senhor, compreender também tudo aquilo que ele passa para nós. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler desde o começo até o verso de número 7. Hoje a gente vai falar sobre o cuidado com a fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. 1. Amém aí? Todo mundo? Então tá bom. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só até aqui, vamos começar a destrinchar algumas coisas aqui. A gente está falando sobre o cuidado de si mesmo. O apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo 4, verso 19, que é o tema do que nós estamos tratando. A pergunta que eu quero levantar com vocês é: por que ter cuidado com a nossa fé? Se você olhar aqui na introdução de Paulo, nós temos uma ênfase sobre quem ele é, com quem ele está falando e por que ele está falando. Então, olha só, Paulo, ele começa o título dele. Veja bem, ele é o Saulo. Eu não sei se todo mundo sabe por que Paulo mudou de Saulo para Paulo, mas vamos lembrar. O nome Saulo lembra Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que foi terrível. Um rei que o povo escolheu no lugar de Samuel, mas não foi o Senhor que escolheu. Então ele tinha esse nome porque ele era da tribo de Benjamim. E isso era um privilégio para todo benjamita de Israel ter o nome de Saul. Só que quando ele se converte, ele percebeu que para os judeus, Saul não era uma boa referência. Então, provavelmente, ele tomou o nome Paulo, que é grego, que significa pequeno, no lugar de Saul, que é grande.
Então parece que existe esse contraste. Existem vários comentaristas que falam sobre isso, mas o importante não é isso. Ele começa Paulo, que Timóteo conhecia ele por Paulo, e ele está escrevendo em grego, então provavelmente usou Paulo, né? E usa o hebraico Saul, apóstolo de Cristo Jesus. Veja bem, você e eu, nós somos de Cristo Jesus. Podemos pertencer à comunidade de Ágape em Vila Galha, ou à comunidade do Campolim, ou à comunidade de Sorocaba, do Brasil, seja de onde for, mas nós somos de Cristo Jesus. E é importante a gente dizer isso porque hoje existe uma guerra de denominações de fé. A minha é melhor, a minha é melhor. A gente lembra-se do passado, que às vezes até gritavam aí, a nossa igreja é melhor, vocês são tudo tonto. Acho que alguém deve se lembrar disso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós somos de Cristo Jesus. Então Paulo diz assim, pelo mandato de Deus. Olha só como é que ele está se localizando para Timóteo. Talvez você pergunte assim, por que isso é importante, pastor? Geralmente a introdução das cartas paulinas, elas têm uma intenção. E você vai ver nesses 2 primeiros versos qual é a intenção de Paulo. Mas ele está dizendo o seguinte, primeiro quem eu sou, quem eu sirvo e agora sob que mandato eu estou. Vocês escutam às vezes aí, por exemplo, no mundo político a gente tem um mandato de tantos anos, o mundo religioso, o pastor tem um mandato numa igreja de tantos anos, o presbítero, o diácono. Cada cargo tem um mandato, que é justamente um mandato de uma eleição que deu aquele status para aquela pessoa. Só que no caso de Paulo, Deus é que mandou ele fazer o que ele estava fazendo. Então ele estava debaixo do mandato de Deus, que ele chama de nosso Salvador, Cristo Jesus. Talvez você diga assim, por que ele inverteu e não falou Jesus Cristo e Cristo Jesus? Isso tem uma intenção, porque primeiro Jesus é o Messias, depois ele é o Salvador. Primeiro a gente precisa anunciar para as pessoas que Jesus é o Messias prometido. Lá do Antigo Testamento iria um rei que haveria de governar os corações daqueles que creem no seu nome. Você conhece João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, qual o propósito? Todo que nele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele está usando aqui o Messias, Salvador, nossa esperança. Por que ele está dizendo isso? Timóteo é um pastor de igreja. E eu não sei se vocês sabem, comentei isso a semana passada e quero recomentar aqui, que muitas pessoas estão saindo de igreja, inclusive pastores. Por quê? Porque a igreja, muitas das vezes, e aí quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, não é o templo, não é o local, mas a igreja em si, muitas vezes ela se desvia dos caminhos de Deus. Então Paulo está preocupado com um pastor que está pastoreando pessoas. Então ele diz assim, Jesus, o Cristo Jesus, o Messias Salvador, é a nossa esperança. E aí eu pergunto para vocês, aonde que está a sua esperança nesse mundo? Se a sua esperança estiver na política, se a sua esperança estiver em qualquer outra coisa, inclusive até mesmo nos amores por perto que nós temos, a gente está lascado. Dá uma olhadinha nas músicas sertanejas. Se você pegar, por exemplo, a música sertaneja, e por favor, não tenho nada contra não, viu? Tá? Não é muito minha praia não, mas eu gosto de ouvir e ver a letra. A maioria das músicas, e não só sertanejas, às vezes até a música popular brasileira, ela tem um quê que a gente está procurando alguma coisa. Na música sertaneja é o amor perdido. Eu vou encontrar ela vai ser tudo para mim. E se você pegar as letras aí, vai. Mas se você olhar e se você colocar todo o seu amor no seu
parceiro ou parceira, você vai se dar mal. Porque a nossa esperança não está nem em quem está do nosso lado. Eu não posso depositar a minha esperança em vocês. Porque aí eu estaria correndo o risco de me apoiar em alguma coisa que eu sei que é frágil. Uma hora você vai faltar, uma hora você não vai estar aqui. Todo mundo é assim. Então a Bíblia sempre diz que Jesus é a nossa esperança. Então ele diz assim, a Timóteo, agora o endereço, né? Para quem que ele está escrevendo? Verdadeiro filho na fé. E a gente vai perceber isso mais para frente, que ele ensinou a mãe, a avó, e Timóteo cresceu ouvindo as sagradas letras, que o tornou sábio para a salvação. Você deve lembrar lá do texto. Mas eu quero que você veja aqui, ó, alguns elementos. Primeiro, um verdadeiro filho na fé. Pode falar. Duas dúvidas que eu tenho aqui, mas está nesse pequeno texto que o senhor comentou. Quando os judeus esperavam, eles esperavam o Cristo. Não usava o termo Jesus, né? Porque Jesus foi José e Maria que pôs o nome, né? Isso. Então Cristo é o Messias. Isso. Prometido. Parece, eu não tenho bem certeza, mas quando pergunto para João Batista, você é o Cristo, né? Que Isso. esperávamos, tal, daí ele disse que não. Então é assim, né? Cristo É o Messias. é o Messias prometido. E apóstolo, eu ouvi, né? Que são aqueles que viram Jesus, tiveram contato pessoal, por exemplo. Ressurreto. Judas teve, depois ele saiu, depois veio Matias, que provavelmente teve uma convivência com Jesus também. Isso mesmo. E Paulo, ele fala que ele é apóstolo, porque ele também viu, que foi naquele encontro em Damasco. Isso. Então ele fala, eu sou o último, daí ele se desmerece, né, pela perseguição e tal. Hoje, as igrejas são lideradas por apóstolos. Isso. É um termo errado, né? No meu conceito, sim, porque se nós formos, e veja bem, se você olhar, por exemplo, geralmente a imposição de mãos pastoral, ela só é feita por um presbitério. Se você pegar os apóstolos aí, eu não vou citar nomes para não ser indelicado, mas eles mesmos se ungem apóstolos. Então isso já em si já é uma aberração. Outra coisa também. Oi? Como? Isso. Então, aí você começa percebendo que quando você tem um pequeno desvio de algumas coisas, veja bem, eu creio que apóstolo aqui é circunstancial para Paulo. A palavra apóstolo, ela significa enviado. Nesse sentido, você é um apóstolo. Mas aí você adquirir o título de apóstolo de Cristo é aquele que viu Cristo ressurreto. E aí eu e você estamos fora. Qualquer pessoa aí que se autodeclare, eu vi aí um caso, não vou citar o nome do santo, né? Mas ele mesmo pegou um balde de óleo e se ungiu, agora eu sou apóstolo dessa igreja aqui. Então, esses ministérios que acabam surgindo justamente porque não tem respaldo de nada. Ele mesmo, ele separou de uma igreja e criou essa ideia. Por quê? Veja bem, os presbiterianos, e aí eu vou puxar a sardinha para os presbiterianos, irmãos, é o melhor regime de governo eclesiástico que existe. Por quê? O regime apostólico que eles alegam é um regime que é mais católico, episcopal. Tem o primeiro lá, que é o Papa, depois vem os cardeais, arcebispos, ó, tudo para baixo. E até chegar no padre, o coroinha e o diácono. No regime presbiteriano, todos são iguais. O diácono não é maior do que o presbítero não é maior que o diácono. O pastor não é maior do que os dois. Todos são iguais. E quando a gente começa a viver uma desigualdade, e eu creio que isso existe, infelizmente, na igreja presbiteriana, eu falo isso, não tenho medo de dizer, existe hierarquia na igreja.
E isso está errado. Porque Jesus, a própria trindade, meu irmão, é uma trindade coigual. Por exemplo, Jesus fala que o Pai é maior do que eu, mas o Pai nunca diz que o Filho é menor do que ele. Você pode procurar na Bíblia. Você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo como aliás, a gente coloca o triângulo, né, para representar a trindade. Esse é um erro aritmético até, porque o triângulo não representa a trindade, a não ser que o triângulo esteja no chão. Mas se ele estiver em pé, nós estamos dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são menores do que o Pai, mas eles não são. E os nossos credos de Niceia e todos os outros de Constantinopla, eles diziam que todas as três pessoas da Trindade são coiguais. Dá para dizer um pouco, né? Imagine, não tem problema. A questão da imposição de mãos, né? Até que pede para os presbíteros, como for um dia com nome e tal, né? Não é uma coisa banal. Não. Tanto é que a Bíblia alerta, né? Toma cuidado com quem você vai impor as mãos, né? Sim. E o que a gente vê hoje em dia, a minha vida inteira eu dei aula de catecúmeno. Sim. E muitos desses discipulados hoje são pastores. Exemplo, o Mir, né? E outros, né? Muitos amigos, assim, hoje são pastores e pastoras, né? Assim, e eu percebo que nessas igrejas que, por exemplo, fizeram um CNPJ, se instituindo igreja e tal, a imposição de mãos é uma coisa que todo mundo ali no meio, então para nós, né, entender assim que a Bíblia, a palavra de Deus, ela exorta quanto a isso, não seja precipitado. Inclusive para você não ser cúmplice dos pecados do outro. Olha como o negócio é sério, mas nós vamos chegar nisso aí. Imagine, que isso, meu irmão, tem nada não. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Agora nós vamos entrar no cerne do problema. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei, Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso. Só para você ter uma ideia. Quem foi pastor de Éfeso? Timóteo. Quem que fundou Éfeso? Éfeso é um grupo de igrejas que alguns dizem que fazia parte toda daquela região da Ásia. Tanto é que quando você lê no Apocalipse, Éfeso é a primeira igreja que Jesus se dirige. Depois vem Esmirna, e Filadélfia, Tiatira e todas as outras. Éfeso foi pastoreada por Timóteo. Então, eu disse para você, né, dizendo aqui, né, te roguei permanecesses ainda em Éfeso olha o propósito, admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. O que estava acontecendo? Qual é o trabalho pastoral? É por isso que essa carta aqui é chamada de pastoral. Porque um dos trabalhos de um pastor é exortar algumas pessoas a mudarem o caminho. Vocês estão ensinando coisa que é perigosa. Se a gente não tiver esse cuidado pastoral com a gente mesmo, como é que a gente vai ajudar os outros? Então, por exemplo, os nossos ouvidos. Eu posso ouvir de tudo, não há problema. Eu acho que há muito perigo quando você começa a selecionar conteúdo. Não pode. Eu tinha um professor no nosso seminário que ele proibia, é proibido pegar nesse livro. Esse livro tem heresia. Espera aí, quando você fala que um negócio é proibido, aí que você está despertando a pessoa para fazer. Não é mesmo? Já viu criança? Você lembra criança assim, Ivonete? A minha filha, a gente chegava assim, ela ia botar o dedinho na tomada e dizia, não. Ela olhava assim, aquele sorrisinho de sem vergonha, e aí tomou um tranco. Caiu para trás. Ainda bem que caiu para trás, não grudou, né? Porque diz que parece que o 220 você joga, o 110 Eu lembro
Isso aí faz, nossa, faz muitos anos. Sim, Eu estava começando na igreja que o senhor contou. eu lembro. Eu conheço a história. O rapaz ele cortava a lenha xingando Adão. Isso. Maldito Adão. Isso mesmo. Porque a curiosidade era proibida. Isso. Manda a pessoa num lugar, ele tem de tudo. Sim. Mas tem uma caixinha que é proibida. No começo a pessoa vai ver, né? Mas depois a pessoa começa a ficar curiosa. Para você ver. Mas olha só, aí ele diz assim, ó, versículo 4. Nem admoestares certas pessoas, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Deixa eu explicar isso aqui, porque às vezes uma pessoa que lê isso aqui fala assim, quer dizer que eles estavam contando lá a história do Chapeuzinho Vermelho, que é uma fábula? O que é isso? Fábula, aqui no texto, se você ler o contexto, você vai perceber isso. Eram histórias que se contavam que tinha mais peso do que a Bíblia. Veja bem, não tem problema a sua experiência é ótima. Mas ela não pode ter mais valor do que a Bíblia. Então, às vezes, eu não sei se você já viu cultos de testemunho. Eu acho, uma vez ou outra, é bonito. Mas as pessoas não são alimentadas por testemunhos, elas são alimentadas pela palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, Jesus disse. Então, tinha um grupo de pessoas lá na época de Paulo, como tem hoje, que ficam contando história. Olha, você ouviu falar o que aconteceu lá? Você ouviu falar o que aconteceu acolá? E coisas assim. E fica criando um monte de fábulas que são perigosas. Porque, veja bem, se a fábula não exalta Cristo, ela já é problemática. Se ela exalta pessoas, ela é mais problemática ainda. E se ela desvia você do estudo da palavra, ela é problemática. Então, o que Paulo está dizendo assim, ó, nem se ocupem. O que é se ocupar? É você dar ouvidos para coisa assim. Veja bem, não tem problema você ouvir um sermão que está cheio de ilustrações. O problema, eu não sei se vocês já ouviram essa, mas a gente comentava isso no seminário. A ilustração é melhor que o sermão inteiro. Por quê? Porque a ilustração é tão boa que a pessoa não lembra. Se você perguntar o que o pastor pregou, qual o texto? Não sei, mas a ilustração eu lembro. É isso que ele está dizendo. Não é o seu caso, fique tranquilo. Obrigado, Fernando. Mas é o perigo de você pode usar a ilustração, não há problema. Você pode usar uma história, desde que a história ela tenha o cuidado de apontar para a palavra de Deus. Então eu creio que isso está embutido aqui, mas Paulo ainda não mexeu. Mas ele usa a palavra genealogias sem fim. Muitas vezes, pastor, a ilustração é mais simples no linguajar do que a pregação de palavra. Aí eu concordo. Daí fica complicado para as pessoas compreenderem A palavra, né? Sim. Eu fui uma vez. Eu fui uma vez pregar numa igreja do bairro da Ilha, acho que vocês já foram lá. E lá as pessoas são bem simples, e eles estavam, eu convidei um pregador, que eu era o pastor deles, e fui pastor aqui, pastor lá, né? Pregava aqui de manhã, ia à tarde lá e vinha à noite para cá, para Vila Galha. Mas quando eu estava lá, e eu convidei esse pastor, era uma festa, estava lotada a igreja, e esse pastor, não vou dizer o nome, ele pregou um texto. Eu perguntei para o presbítero, você entendeu o sermão? Eu falei, pastor, não entendi nada do que ele falou. Mas eu lembro de uma história que ele contou, porque a história era melhor, era mais simples do que toda a pregação. Então eu acho que isso é um perigo também para os pregadores precisam explicar a Bíblia. E eu acho que essa é a função de um pregador, ele precisa explicar a Bíblia. Não é fazer um estudo bíblico como a gente está fazendo aqui, mas ele precisa explicar. Às vezes, uma vez eu fiz essa pergunta para o Fábio, né?
Sim, Tem com outro linguajar. sim. Aí se adequa, né? A doutora Cíntia Saraceno, ela é da nossa igreja, ela tem igreja no Rio de São Paulo. O pai dela era general da coisa e a mãe eram separados. Ela tinha uma instrução violenta de cultura, de livros que deu. O pastor da Igreja Unida ficou 5 anos fazendo discipulado com ela. 5 anos. 5 anos. Por quê? Porque ela falava, o livro tal falava tal coisa, Ela conhecia. ela era católica antes, né? Então, hoje ela é presbiteriana, inclusive, Sim, né? Faz parte do coral, faz o formativo lá, né? Tem grupo de corais também lá na Igreja Unida. sim. Esse mês é agosto, faz grupo de corais. Ela tem uma de tudo na igreja dela. E ela ficou 5 anos. O pastor falou isso lá para mim. Será que você atenta? Mas o pastor também tem que ter um som muito forte também. Sim. Você tem que, ó, chinelar a coisa, não. Sim. Eu ouvi uma coisa que um pastor que falou isso para mim, e eu acho que é um ótimo conselho. Ele disse o seguinte: um pastor que não sabe pregar para uma criança não vai saber falar para uma pessoa erudita. Então ele diz o seguinte: a simplicidade não significa falta de profundidade, mas a gente percebe se tem profundidade na coisa ou não. E isso é uma coisa que é isso que o Fernando está falando, que muitas das vezes, dependendo do público que você está, você vai usar uma linguagem mais adequada para aquele público. Mas fale simples o máximo que você puder. Não precisa usar palavras. Uma vez um pastor foi pregar na nossa igreja, eu era adolescente ainda, e ele usava umas palavras que todo mundo olhava assim: o que é isso? Ele pegava palavras rebuscadas do dicionário e ele aprendia aquelas palavras e usava no sermão. A pergunta é: comunicou? Não. Se não comunicou, é porque o negócio é ruim. Sim. Tem a questão de falar versículos da Bíblia. Não sei se o senhor percebe. Percebi. É o jeitão dele. Daí ele é analfabeto, então ele é um autodidata, né? Isso. A palavra de Deus. E ele conhece muitos versículos. E gozado que a filha dele, uma hora, falou para nós assim, meio, olha, ele quer casar. E eu sei se depois em seguida falou, não é bom que o homem esteja Já. Tal. Quer dizer, ele usou a palavra de Deus, né? Na inocência dele, da idade e tudo, não considerando, digamos assim, a possibilidade do casamento, Sim. que geraria um monte de. A primeira coisa que vem é ficar com a pensão dele, coisa desse tipo. Então a gente percebe assim a importância para as pessoas, né? Assim, o que o senhor falou, né? A palavra de Deus, porque até Jesus, quando ele fez aquela parábola, né? Da semente, que vai chegando, e tal, nem os discípulos deles entenderam, né? Daí ele explicou face a face da parábola, os discípulos entenderam. Versículo de número 4 diz assim: genealogias sem fim, que são você começar a pegar o pedigree da pessoa. Ah, você é filho não sei de quem, ah, você é filho não sei de quem. Ah, e os judeus faziam muito disso. Inclusive, Jesus teve uma recomendação que você não parasse para conversar muito, porque o judeu, quando ele chega para uma pessoa, por exemplo, encontrei com a Carol. Como é que vai sua mãe? Como é que vai seu pai? Como é que vai você? Como é que vai? E você começa a perguntar da família inteira. E às vezes pegava a terceira, quarta, quinta geração para saber, escuta, como é que seu pai... E aí você conversava tanto que você não pregava o evangelho. Então ele disse para os discípulos: quando vocês encontrarem pessoas, não parem muito para conversar. Falem o que tem que falar, mas andem porque vocês têm muito o que fazer.
Essa genealogia sem fim é uma coisa mais para aquela região lá da Ásia, que eles gostavam de ficar contando história dos parentes e tal. Então, é como se você estivesse assim pegando o pedigree da pessoa todinha para ver da onde que vem e para onde vai, para onde foi, né? Mas ele diz que antes promovem discussões que o serviço de Deus na fé. Olha o ponto aqui que eu quero destacar. Quando você tem discussão que não serve para nada, e não promove o serviço de Deus e não promove a fé, você deve evitar. O Paulo estava mandando Timóteo justamente para as pessoas que estavam fazendo o quê? Ensinando outra doutrina, ensinando fábulas e falando sobre genealogia sem fim, que promoviam o quê? Discussões. Eu, às vezes, irmãos, assim, a gente entra em algumas discussões, que outro dia eu estava lá em casa, a gente estava discutindo um assunto, eu perguntei assim, escuta pessoal, aonde que a gente quer chegar? Como assim, pai? Minha filha perguntou. Eu falei assim, se a gente está discutindo aqui e a gente não sabe no que a gente quer chegar, nós estamos discutindo bobagem. O Ramon que gosta da palavra, né? Bobagem. E às vezes a gente se ocupa com um monte de bobagem, que não promove o serviço de Deus e não promove fé. Por que serve? Para mostrar que eu sei? Para mostrar que eu posso? Para que eu sei matar o outro? Como é que é? Matar e mostrar o pau? Não? Sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que Paulo estava pensando aqui, porque ele fala agora no verso 5, o tema, agora eu cheguei no tema que eu quero. Eu já falei sobre a fé, mas olhe lá. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, a boa consciência que a gente falou a semana passada e de fé sem hipocrisia. Por que fé é uma coisa que você precisa cuidar em você? Esse é o nosso tema hoje. O que a fé é uma coisa que a Bíblia diz que a gente precisa guardar a fé? Eu não sei se vocês já viram, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Muitas pessoas caminharam bem, quando chegou no final da vida, a fé se foi. Eu conversei com um pastor, eu não vou dizer o nome dele, que provavelmente vocês conhecem, que ele falou para mim assim, Ed, eu não tenho mais fé em nada. Eu falei assim, espera aí, como que é isso? E ele disse assim para mim, eu cheguei na minha velhice, mas eu não acredito mais em nada. Eu falei assim, mas e Deus? Eu acredito em Deus, mas eu pedi tanto para Ele agir e Ele não agiu do jeito que eu queria. Talvez seja esse o problema. Por quê? Porque a gente se frustra quando Deus não faz o que a gente quer. E isso é muito perigoso. Deus não tem obrigação de fazer do jeito que você quer. Ele age do jeito que Ele age, porque Ele é Deus. Aliás, eu sei. É por isso que a gente está mexendo nisso também. Porque nessa pandemia, eu percebi algumas coisas em mim que talvez você tenha percebido em você. Como sua fé é frágil. E eu estou sendo sincero com vocês. Às vezes a nossa fé depende de algumas coisas que são bobas. Por exemplo, aplauso. A Bíblia diz que fé, agora nós vamos entrar na lição. Abra lá em Hebreus capítulo 11, vamos lá? Pode. Eu acho que hoje em dia estamos sendo sufocados pelo mundo. A gente está sendo sufocado. E isso está atrapalhando bastante a nossa vida. Porque o mundo está querendo impor o crente uma vida paralela ao cristianismo. Eles estão tentando colocar na mente da gente que a gente não precisa mais dizer, a gente precisa
Sim, é Se isso. próprio. Tanto que os separados empresas, hoje tem empresa que não para mais. Trabalha muito, faz você trabalhar 24 horas. Sei. E isso sufoca. Então, hoje, se a gente não tiver eu falo igreja agora há muito tempo, uma pregação muito boa na igreja, um discipulado muito bom na igreja, as pessoas estão indo, está voltando o mundo, na verdade. Sim. Né? O senhor falou da pandemia. A pandemia foi a pior coisa que aconteceu para todo mundo. Não foi só para um. Muitos enriqueceram, muitos empobreceram. Será que a pandemia não foi uma maneira de Deus mostrar quem é quem? Pastor, Isso é outra maneira de ver. quando começou a pandemia, eu sinceramente fiquei desesperado. Eu imagino. Você trabalha com pessoas. Nossa. Faculdade fechou, eu só tinha faculdade, né? A gente se desespera. Eu sei. Mas em oração, Deus vem falando com a gente, só que a gente tem que estar atento. Você imagina nós pastores. Se você parar para pensar um pouquinho, por exemplo, que o pastor ele vive do que a igreja lhe dá. Como é que fica? Teve um presbítero meu que falou assim, pastor, nós, com pandemia, sem pandemia, a gente tem que desobedecer às autoridades e vamos para a igreja. Eu falei assim, não, meu irmão, Deus é o Senhor, e se Ele nos sustentou até hoje, Ele vai nos sustentar. E foi o que aconteceu, Deus sustentou. Com muita dificuldade, teve uma queda. Se você olhar a arrecadação das igrejas no período da pandemia, foi vertiginosa. E não somente isso, o seu trabalho foi... Todas as pessoas, a não ser as pessoas que são aposentadas aí, elas têm uma coisa para receber, não tem como mudar. Mas quem dependia, por exemplo, de comércio, tudo, despencou. Eu acho não, eu acredito nisso, que Deus honra. Quando fala lá em Malaquias, lá que ele abre As janelas dos céus. É a gente acreditar naquilo ali, que não é só dinheiro, Isso. mas é entendimento para você poder mudar o seu foco de trabalho, entendimento para você poder buscar alguma outra coisa. Isso é fé. Porque fé, quando está tudo bem, é fácil. Está correndo tudo bem, o dinheiro está caindo, você está pagando suas contas. Está tudo jóia. Agora, quando o negócio pega, aí é que a nossa fé é provada. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 11, versículo 1 e 2. Só que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Veja bem, quando a Bíblia fala de certeza, pessoal, a Bíblia está falando de terreno sólido. Por isso que ela diz, a convicção. Eu acho que vai ser curado. Não, isso já não é fé. Eu não sei se vai ser curado ou não, mas uma coisa eu tenho, Deus é o Senhor e Ele sabe o que está fazendo. É outra perspectiva. Porque muitas pessoas, às vezes, colocam a fé no ato em si da coisa e não no Deus que pode fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi algumas pessoas, por exemplo, com câncer, que era terminal, que diz que se Deus não curar pela fé, então esse Deus não existe. Espera aí, você está colocando a cura acima de Deus. Deus é acima da cura. É Ele que faz. Ele pode usar os médicos, pode usar os remédios, pode usar o que Ele quiser. Mas Ele pode também levar embora e curar lá no céu. Mas Ele vai curar. Com a morte ou sem a morte, Ele cura. Mas às vezes nós temos uma percepção de uma fé em coisas. Então ele está dizendo aqui, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas aí ele vai dizer, né? A convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e isso leva lá. Tem o patê aqui, se quiser levar, por causa dos... Tá, daqui a pouco a gente vai parar para a gente tomar um cafezinho. Então,
pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que o escritor de Hebreus aqui está preocupado é com pessoas que têm fé em coisas e não no Deus que é maior do que as coisas. Então, por exemplo, eu estou com um problema. Esse problema surgiu, foi por causa de mim? Se foi por causa de mim, eu preciso consertar alguma coisa. Não, não foi por causa de você, é por causa de outra coisa que aconteceu. Então você precisa confiar que Deus é maior sobre tudo isso que está acontecendo e você confiar nele pela fé. Quero mostrar algo para vocês que o cuidado com a sua fé é algo tão importante que na carta de Timóteo, que eu quero que vocês olhem lá, 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, eu citei ele a semana passada, mas quero recitá-lo, recitar é versículo 19. Alguém pode ler para mim? 19? Isso. Ok. Alguns vieram a naufragar na fé. Por quê? Porque eles rejeitaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. A fé afunda. Vamos usar o exemplo aqui de Pedro. Senhor, se és tu, mande que eu ande também pelas águas. O que Jesus falou? Vem, Pedro. Botou o pezão na água, opa, tem firmeza aqui. Eu não sei se vocês assistiram a Cabana, né? Tem muitas críticas do filme, mas nesse instante é interessante. Jesus chegou pro Mac e falou assim: vem andar. Mas está longe ainda, vem. E eles começaram a andar por sobre a água. Porque com Deus você não afunda na sua fé. O problema é quando você está sem Deus. E aqui o texto ele é mais ou menos claro em dizer que muitas pessoas que não conservaram a boa consciência e mantiveram a fé no caminho certo, afundaram. Isso. Jesus ele não valorizou isso assim conforme muitas igrejas estão pegando o testemunho de textos e está totalmente contrário à palavra, né? Porque a Bíblia sempre fala que uma das coisas mais perigosas para a fé é mamon. Por quê? Porque a gente valoriza muito a matéria. A gente é materialista. Pode não ser materialista marxista histórico, como a filosofia fala, mas a gente é materialista. Tira, por exemplo, a comida de alguém. É igual o cachorro, né? Tira a comida do cachorro, você vai ver como ele morde sua mão. Por quê? Porque ele depende daquilo e nós somos viciados nessas questões. Isso que o Ayrton está falando, e até puxando aquilo que o Fernando falou. Muitas das vezes nós estamos mais interessados nas coisas materiais. Por quê? Por que pregar prosperidade lota a igreja? Porque o homem está atrás de matéria. Fala assim, vamos fazer uma reunião de oração para a gente buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Não vem ninguém. Eu vou começar a publicar para vocês uma carta de um pastor para uma crente que estava se sentindo fraca.
E eu vou colocar, até ontem eu conversando com a minha esposa, ela me deu essa ideia. Ela falou assim, por que você não pega essa carta e não coloca assim em pouco? Porque se você colocar tudo, o pessoal fala assim, nossa, conhece aquele nem li, nem lerei. Dois cantores sertanejos, né? Que apareceu, nem li, nem lerei, que é o nome da dupla sertaneja. O pessoal não lê. Então, você dando assim doses homeopáticas assim, que nem o Falócio faz pra gente, lá colocando um pedacinho da Bíblia, é melhor do que você ler um livro. Tem gente que não está acostumado a ler livros, né? Mas eu creio que isso é um bom exercício para a nossa fé, de a gente estar ao mesmo tempo conectados, juntos, mas a gente está absorvendo algumas coisas. Eu queria tentar encerrar o nosso estudo. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, mais uma vez, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola de Pedro, e aí a gente já está encerrando aqui. Cadê você? Aqui. 1, 7. Vamos ler um pouquinho antes. Ele está falando que Deus nos escolheu, Deus nos amou, tudo isso, no versículo de número 4 em diante. Daí eu encerro aqui o nosso estudo. Então ele diz assim, ele nos regenerou, verso 4, para uma herança incorruptível, quer dizer, a gente tem a promessa de algo que nós vamos herdar, sem mácula, imarcessível, que significa acima de tudo que a gente possa imaginar, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Repare bem agora o que ele vai dizer. Você nem sabe, mas Deus guarda você. Então a gente precisa conscientizar isso na nossa fé. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Olha agora, nisso exultais, fique feliz, embora no presente, onde você está vivendo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que a nossa fé passa? Provação. Por que Deus permite a provação? É uma boa pergunta. Porque Ele quer erguer você. Deus, como o Ayrton falou, acho que a semana passada, Ayrton, Deus não faz uma provação para te derrubar. Ele faz a provação para erguer. Quem faz para derrubar é o diabo. Embora a palavra tentação e provação nos textos bíblicos é a mesma, que vem da palavra experiência. Mas Deus permite a experiência para você crescer. E Ele guarda você. Olha o que Ele vai dizer agora. Se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez confirmado, eu acredito que a ideia que ele está dizendo aqui é o seguinte, tem um limite da nossa fé que a gente fala assim, aconteça o que acontecer, eu estou com Deus. Esse é uma confirmação de fé. O que a gente faz aqui na igreja, a profissão de fé, deveria de existir em todo culto. Profissão de fé é uma maneira que a gente fala que a pessoa é admitida na igreja e ela professa com a sua boca a fé. Quando você está cantando, você deve fazer isso. Quando você está orando, você deve fazer isso. Quando você está lendo a Bíblia, eu creio nisso. É uma profissão de fé. Então ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, você entender isso, o que ele diz aqui o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Olha o que a gente estava falando agora de pouco, sobre o ouro material, os bens materiais. Uma vez eu falei para uma senhora e ela me chocou com isso. Ela perdeu o filho
Ele tocava na igreja, inclusive de Araçoiaba, Dona Zezé. Talvez ela até esteja me assistindo aqui. Mas a Dona Zezé, e eu perguntei para ela, falei assim, como que está a fé? Falei assim, pastor, domingo que vem eu estou na igreja. Ela e o marido. Porque fé, quando tudo está bem, é fácil. Mas a fé, ela precisa ser alimentada. Um pastor disse assim que a fé parece um leão que se você alimentar, ele vai se tornando cada vez mais forte. Mas se você deixar de alimentar, você vai ficando fraco. A gente é assim. Olha o que ele diz aqui, ó, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A verdadeira fé, ela sempre vai levar você para Jesus, custe o que custar. Mesmo que todos da sua casa abandonem a Deus, você vai continuar firme, porque você é guardado pelo poder de Deus, porque você busca mais do que o ouro. E isso vai redundar em louvor. Uma das maneiras que eu sei que eu não estou com a minha fé muito boa, é se eu não estou buscando louvores. Eu não agradeço mais o que eu como, não agradeço mais o que eu tenho e estou sempre reclamando. Uma das areias movediças, você já deve ter ouvido falar disso, aqui no Brasil a gente não tem, mas no deserto tem muito e em pântanos também. Eu me lembro que quando a gente ia lá para o lado lado perto da Light lá, que a gente chama aqui em Votorantim, a gente encontrava alguns pântanos e alguns lugares que você entrava para pegar esses caniços de esponja, não sei se vocês conhecem, a gente pegava aquilo lá, servia para várias coisas, mas a gente entrava dentro do lodo, fazia assim, ó, ia afundando. Era igual uma areia movediça, só que não era areia, né? Era lodo. Então tinha uns buracos dentro, assim, até um homem que estava com a gente falou assim, cuidado com isso aí, hein? Eu já vi gente morrer por causa de entrar assim e não sair mais, porque você não tem movimento. E o problema da fé, quando ela não tem uma certa consistência, ela começa a afundar e você não levanta mais. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, e eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês pensarem para a nossa próxima aula domingo que vem. É mais fácil trabalhar, pregar para uma pessoa que não conhece a Cristo ou para uma pessoa que conhece a Cristo? Hein? Pense um pouquinho. Eu vou dizer para você, já vou adiantar, porque nós vamos tratar disso semana que vem. É muito mais fácil pregar para uma pessoa que não conhece Jesus do que às vezes você repregar o Evangelho para quem já conhece e frustrou na igreja. Saiu, não quero saber mais. Ele nem te escuta, porque ele fala assim, eu já sei tudo isso aí que você está falando. Então, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Quer compartilhar alguma coisa? Fica à vontade. Eu me apego muito nas cartas de Pedro e João, porque os dois confirmam que o que eles viram, ele falou, nós não estamos, Pedro fala, né? Não estou falando de Cristo por fábulas, né? Que nem o Chapeuzinho Vermelho, Isso. engenhosamente inventada, mas nós mesmos somos testemunhas oculares de sua majestade. Sim. E João fala, aquele que nós tocamos, né, que fala que João reclinar a cabeça no ombro de Jesus. E tem um texto de Pedro aqui que é a minha, sim, que eu me fortaleço, né? Diz assim, humilhai-vos, portanto, daí já vem, humilhai-vos
Uma plantinha que nasceu, cresceu e uma hora vai morrer. Isso. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para ele se humilhar, né? Sob, debaixo, né? Da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, nos salve. O tempo oportuno de Deus, muitas vezes demora dias, semanas, meses, anos, né? Nós não sabemos. Mas muitas vezes a resposta vem até de forma rápida, assim, surpreende a gente, né? Tem um benefício, então assim, Deus, obrigado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, com a Bíblia em mente, né? Que Deus convoca que ele veio Jesus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Ansiedade, o que é? O nosso desejo, aquilo que a gente anseia, né? Porque ele tem cuidado de nós. Então, ele dá essa alerta para nós, querendo dizer que você nunca está sozinho naquela promessa de Deus. Ele tem cuidado, e em tempo oportuno, ele vai nos atender. Daí, já em seguida, ele fala para ter cuidado do inimigo, que é o que rouba a palavra. Né? Então, é sempre bom, assim, tudo que a gente pregar, sempre na palavra de Deus, porque Deus faz as promessas, né? E muita gente confunde, por exemplo, a promessa de abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro. Na verdade, não é, porque a bênção de Deus Eu tive uma experiência, eu fui pescar no Rio Xingu, bem perto do Amazonas, e vem os índios lá e cercam o acampamento. Dá até medo, assim, porque tem o cacique e tudo, mas eles vêm atrás do quê? A gente, como era um pescador assim, farta, né, levou um monte de comida. Sei. E eu era que nem o avô dos indígenas, sabe? Tentar sozinha, tudo distribuído, eles adoravam. E eles posaram em rede em volta do acampamento, assim. E a gente acordava cedo para pescar, eu acordei e jovens, mas tudo. Gente forte. Crítico, sim. Até o Denis perguntou para mim no meio daquela noite, né, do jantar, você tem filha? Eu falei, eu tenho a filha. E esse jovem, só jovem, pousou ali. Eu acordei e saí assim na área, e as árvores, tudo que eles estavam assim na frente. Daí um pegava e abria a rede assim e imitava um passarinho. E fechava e a turma chorava de dar risada. Daí outro abria, imitava outro passarinho, eles fechavam e choravam de dar risada. E ficava ali brincando, depois que foi chegando a turma, né? E eu fiquei pensando, né? O que é felicidade? Pois é. Eu acordava às 4h30. O que é felicidade, né? E ia para São Paulo todo dia enfrentar Aquele trânsito. Castelo Branco, chuva, um perigo de atraso, coisa, depois aquela esquentamento de cabeça o dia inteiro, tal dia arrebentado em casa à noite é para ter o sustento, o trabalho que Deus me deu. Mas entendeu? Daí eles esperavam todo mundo tomar café, daí me reservava para eles, sabe? Né? Mas então é assim, porque Deus, ele considera uma coisa que muitas vezes nós não esquecemos de pensar na vida futura, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou. Paulo que teve essa visão, então não é nem se eu contar para vocês, não vão acreditar. Então, e nós não sabendo, não tendo a informação real de tudo a Nova Jerusalém, eu penso assim, quando a gente chegar lá, a gente vai se arrepender.
Vai perceber quanta bobagem que eu fui atrás. Como eu era bobo. Eu era bobo e não sabia. Tá certo. Vamos encerrar com uma oração? Vamos. Santo e bendito Deus, obrigado por essa hora. Te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui. Peço pela família de cada um. Peço também pela fé dos nossos irmãos, não somente estes que estão aqui, mas aqueles que estão distantes, ó Deus. Dá-nos o teu amor e abençoa ainda esse dia para que te busquemos de todo o coração. Fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Não? E vocês não vão comer alguma coisa também? Tome café. Encerrando aqui então.